Talvez você já tenha se sentido assim, cansado, sem forças, com aquela sensação de que não vale mais a pena continuar. Essa é a história de um homem que chegou exatamente nesse ponto, no limite das suas forças. Ele tinha o que muitos chamariam de uma vida boa. Um emprego estável, uma família que amava, amigos por perto e muitos planos para o futuro. Mas como um castelo de areia na beira do mar, tudo começou a desmoronar, grão por grão. O primeiro golpe foi a perda do emprego. De repente, a principal fonte de segurança e sustento desapareceu. Com isso, as contas, que não esperam por ninguém, começaram a se acumular. A pressão dentro de casa aumentou. Aquele sentimento de impotência foi crescendo, e o estresse se tornou o novo morador da casa. A esposa, antes uma parceira, começou a se afastar. O diálogo foi substituído por discussões, as risadas por silêncios constrangedores. As brigas se tornaram cada vez mais frequentes e dolorosas. E os amigos? Aqueles que ele achava que estariam ao seu lado para o que desse e viesse. Simplesmente sumiram. Ele olhava para o espelho e não se reconhecia mais. A única imagem que via era a de um fracasso. Um fracasso como profissional, como marido, como homem. O sentimento de solidão era avassalador. Em uma noite particularmente escura, sozinho em seu quarto, o pensamento mais sombrio de todos o visitou. Se eu desaparecesse hoje, ninguém sentiria falta. O mundo continuaria girando, e talvez fosse até melhor para todos. O peso era insuportável. Mas naquele instante, em meio ao desespero total, em vez de tomar uma decisão da qual não poderia voltar atrás, ele fez algo que não fazia há muito, muito tempo. Ele se ajoelhou. O chão frio do quarto sentiu o peso não só do seu corpo, mas da sua alma cansada. Com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, ele conseguiu pronunciar apenas uma frase. Um sussurro que ecoou no silêncio do seu quarto e ele esperava, nos céus. Deus, se o Senhor ainda está comigo, me mostra. Não houve uma resposta imediata e grandiosa. Ele não ouviu uma voz trovejante vinda do céu. Nenhuma luz brilhante iluminou o quarto. Nenhum anjo apareceu ao seu lado. Aparentemente, nada havia mudado. Mas naquele exato momento, algo fundamental mudou dentro dele. Uma pequena chama de esperança, quase apagada, tremeluziu. A paz que ele sentiu naquele instante não pode ser explicada com palavras. Era uma certeza silenciosa de que não estava mais sozinho. A situação externa não mudou de um dia para o outro. As contas ainda estavam lá. O casamento ainda precisava de cura. Ele ainda estava desempregado. Mas a forma como ele enfrentava a dor, essa mudou completamente. Aquele peso esmagador foi substituído por uma força que ele não sabia de onde vinha. Ele começou a enxergar as dificuldades não como um ponto final, mas como parte de um processo. E então, aos poucos, como o sol que nasce depois de uma longa noite, as coisas começaram a mudar. Pequenas portas começaram a se abrir. Uma oportunidade de trabalho temporário aqui, um telefonema inesperado de alguém oferecendo ajuda ali. Uma pessoa, usada por Deus, apareceu com uma palavra de consolo exatamente quando ele mais precisava. Eram pequenos milagres do dia a dia, que antes ele não teria notado, mas que agora via com clareza. Hoje, esse homem, com a vida reconstruída e com um brilho diferente no olhar, costuma dizer: eu descobri que Deus não me abandonou no fundo do poço. Foi no fundo do poço que eu finalmente encontrei Deus. Ele percebeu que às vezes é preciso chegar ao nosso limite para descobrir que a força que precisamos não vem de nós mesmos. Se você, que está me ouvindo agora, se sente no fundo do poço, se está no seu limite, se a solidão e o desespero estão batendo à sua porta, eu quero que você se lembre desta história. Lembre-se que você não está sozinho. Mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não consiga sentir, Deus ainda te vê. Ele conhece cada uma das suas lágrimas. E Ele está pronto para te encontrar aí mesmo, no seu ponto mais baixo, e começar a te reerguer. Não desista, a sua história ainda não terminou. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima.